Bom, moçada, estamos aqui hoje então para mais uma aula de análise química e hoje efetivamente nós começaremos a volumetria. Então, lembrando que a volumetria é um método de análise que se baseia em determinar a concentração de uma solução em função de um padrão. O que é um padrão? Padrão é uma solução que nós já conhecemos a sua concentração. Então, para começarmos essa volumetria, o primeiro passo, então, é preparar essa solução padrão. Bom, dentro de volumetria, nós temos vários tipos de métodos. Nós temos a acidimetria, nós temos alcalimetria, nós temos permanganometria, dicromatometria, argenciometria ou argentiometria. Temos também volumetrias de complexação, de oxirredução. Então, ao longo desse ano, vocês terão oportunidade de conhecer cada um deles. Nós, então, começaremos pela acidimetria, ou volumetria ácido-base. E o primeiro passo, então, hoje será a padronização do HCl. Nós já temos uma solução de HCl preparada. Nossa aula anterior demonstramos para vocês o preparo dessa solução e hoje então chegou a vez de padronizar uma solução. Então, o que é padronizar? É você determinar um fator que ele vai te dar um norte de qual é a real concentração dessa solução. Então, qual seria o passo a passo? No primeiro momento, nós temos que ter um padrão primário. O que é um padrão primário? É aquela substância que não absorve umidade. E quando você pesa, por exemplo, 1 grama dessa substância, realmente você está pesando 1 grama dessa substância. Ela é uma substância estável. Então, a gente chama essa substância de padrão primário. E para, então, padronizarmos o HCl, o padrão primário que nós utilizamos é o carbonato de sódio. Então, o primeiro passo que vocês farão é calcular a massa de carbonato de sódio que nós temos que utilizar. Ao longo do vídeo nós vamos dar dados, fornecer dados para vocês terem então subsídios para fazer esse cálculo, ok? Depois que a gente calcula essa massa então de carbonato de sódio, nós fazemos a sua dissolução em água, ok? E então fazemos reagir essa massa calculada com uma certa quantidade de HCl. Vocês utilizam então um sistema que nós apresentamos para vocês na aula passada, que é o sistema Bureta, suporte universal, Erlenmeyer ou então um Becker, o peixinho que nós comentamos, estão lembrados? Bom, então nós vamos para a parte prática. E outra coisa, vocês vão perceber que a reação ácido-base, nós vamos precisar utilizar um indicador. Para essa titulação, nós vamos então utilizar um indicador alaranjado de metilo. O que é a titulação? É essa técnica que você utiliza esses materiais que eu citei anteriormente para você então promover a reação entre essas substâncias. Então vamos lá? Fique bem atento na técnica que nós vamos apresentar a seguir. Bom, Gustavo, agora devidamente paramentados os dois, nós vamos começar a técnica, não é verdade? Isso aí, vamos lá. Bom, pessoal, a Aline explicou para vocês certinho o que a gente vai fazer na introdução e eu vou passar aqui o passo a passo de como que a gente vai trabalhar, então. Beleza? Vamos lá. Aqui já está montado o nosso kit, né, de volumetria, então suporte universal, garra, a bureta. E aqui a gente tinha comentado com vocês, né, o agitador magnético junto com o peixinho, certo? Depois a gente vai ensinar vocês como é que vai usar. Bom, como a gente vai padronizar, né, a solução de ácido clorídrico, a gente precisa realizar uma análise em triplicata, tá? Então por isso já está aparecendo para vocês aqui, ó, Becker 1, não sei se dá para ver aí, já está enumerado, tá? O 2 e o 3, certo? Depois que a gente falar a técnica aqui, vai mostrar para vocês como é que a gente vai fazer o cálculo dessa massa, tá? E hoje a gente vai pesar em vilo de relógio,
Tranquilo? E Gustavo, o que vai no Becker, o que vai na bureta? Então vamos lá. Depois que a gente faz todos os cálculos e define certinho o que vai precisar pesar, ajustar para fazer a análise, a gente vai definir então quem vai aonde, né? Então acho que já deu para perceber aqui que como a gente vai fazer, vai pesar a solução de ácido clorídrico, ela vai na bureta, certo? A gente já tem a solução pronta que a gente fez na aula passada e hoje a gente vai pesar então e a massa de carbonato de sódio vai ficar nos beckers, tá? E depois a gente prepara ele certinho, faz a massa, adiciona água, adiciona o indicador alaranjado de metila que a gente vai utilizar para depois fazer o processo de destilação aqui. Isso. Então, lembrando, né, Gustavo, o carbonato de sódio aqui, ele é o padrão primário e nós vamos fazer o HCl, que é aquela solução que o Gustavo preparou na outra aula, se tornar um padrão, que será um padrão secundário. Então, qual que é a técnica, Gustavo, que você vai utilizar? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai calcular a massa de padrão primário, carbonato de sódio, então a gente vai pegar a equação mesmo, ácido clorídrico mais carbonato de cálcio, formar o produto e saber como que eles se conversam estequiometricamente ali, né? Tá? Então a gente vai definir certinho a massa que vai ser pesada. Como que a gente define isso também? Aqui a gente está com uma bureta de 50 ml, então a gente sempre tenta utilizar metade desse volume. Tá? Então a gente vai fazer o cálculo de quanto que a gente precisa de carbonato de sódio para usar mais ou menos 25 ml de ácido clorídrico. E por que, Gu, que a gente tem esse costume, né, de usar metade da bureta? Porque como a gente vai pesar uma massa, pode ser que a gente pese um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, né? Então a gente precisa ter esse intervalo, né? Esse parâmetro para usar a bureta. Então se pesar um pouquinho a mais, vai usar um pouquinho mais de 25 ml, né? Então a gente precisa de uma faixa, porque senão imagina a gente ter que ficar enchendo a bureta toda vez que acabar o volume. Isso, e estatisticamente é comprovado também, né, Gustavo, que as análises, quando a gente usa um volume muito pequeno aqui na bureta, não é legal e nem um volume muito grande. Então, isso já vem há anos aí pra gente nesses métodos analíticos, então chegar-se a vamos dizer assim, essa regra. Né? Então, se você vai usar uma bureta de 10, você faz o cálculo para gastar em torno de 5. Se for uma bureta de 50, em torno de 25, que é o nosso caso hoje. Ok? Bom, Gustavo, então depois que você pesou essa massa, fez os cálculos, né? E só lembrar um pouquinho antes da gente pesar essa massa, para tirar a umidade do carbonato de sódio, ele ficou um pouquinho na mufla, a 110 graus, tá? Ele ficou em torno de 2 horas na mufla que a gente mostrou para vocês, que é aquele equipamento azul aqui do laboratório que a gente utiliza para análise gravimétrica. Que é a mufla, né? Que é a mufla. Isso. E mesmo a gente comentou no início do vídeo que o padrão primário precisa ser uma substância que não absorva umidade, estável e tudo mais. Ele realmente não absorve, mas para garantir ainda, a gente faz esse procedimento que o Gustavo mencionou. Bom, e então? Vamos lá. Seguindo? Seguindo, então, calculou, pesou, transferiu para o becker, adicionou água, né, para dissolver aqui mais ou menos 250 ml, já ajuda, tá? Indicador alaranjado de metila. Ele que vai trazer a mudança de cor para a gente saber o ponto final da nossa análise. Você sugeriu 250, mas se eu quiser colocar 300, tem problema? Pode, não tem problema. A água aqui não vai interferir em nada. A gente já tem a massa calculada. Porque quem reage é o carbonato, Isso, né? Então não tem problema a água. A gente só não coloca pouquinho nem muito, tá? Coloca um tanto que dá para visualizar a reação acontecer, não é isso? Isso aí. Depois a gente vai fazer o ambiente na bureta, tá? Então na hora que a gente for fazer a técnica aqui, vocês vão entender melhor. Mas a gente vai colocar a solução na bureta, deixar ela escorrer, que é o ambiente, para ela ficar ambientada com aquela solução que a gente vai colocar lá dentro. E depois vai encher ela, acertar o menisco nos 50 ml, e aí sim começar a titulação para a gente encontrar essa viragem de cor, para depois com cálculos a gente chegar na resposta final. E o que é essa viragem de cor? É a viragem, o indicador ele vira conforme o pH da solução. Né? Então, se a gente tem o carbonato de sódio aqui e o ácido clorídrico, vai gerar uma reação ácido-base porque o sódio é muito forte. Então, o carbonato de sódio, apesar de ser um sal, ele tem caráter básico.
né? Então ele vai reagir com o ácido clorídrico e na hora que chegar na viragem de cor, no pH definido para o alaranjado de metila, a gente sabe que chegou no ponto final da reação. Isso aí, tá prontinho, né? Tá prontinho até, então, falta os cálculos. A segunda parte. A segunda parte a gente precisa calcular depois, como a gente trabalha com peso ou massa, depois trabalhou com volume, a gente precisa organizar esses cálculos para definir a normalidade real e o fator de correção daquilo que a gente está padronizando, que é o ácido clorídrico. E o Gustavo mencionou no alaranjado de metila, cada tipo de titulação que nós vamos utilizar tem um indicador já nos métodos aí, que é o mais utilizado para determinada análise. E tem até, Gustavo, aquelas que não precisam, né, de indicador, que vocês terão oportunidade de conhecer. Isso aí. Certinho? Vamos lá? Vamos lá? Então vamos. Então vamos começar.